Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em 1897, na cidade de Concésio, na Itália, nasceu Giovanni Battista Enrico Antônio Maria Montini. Desde cedo, envolveu-se com a religião e foi ordenado sacerdote em 1920. Ocupou cargos importantes na Igreja Católica e desenvolveu muitos trabalhos com o Papa Pio XII. Giovanni Montini, eleito Papa em 1963, escolheu por nome Paulo VI, cuja missão foi a de propagar a mensagem de Cristo por todo o mundo. O que impressionava no Papa Paulo VI era justamente a atenção que ele dava a cada pessoa em particular. E com seu olhar penetrante, e logo passava a impressão de uma pessoa que tinha muito amor a Cristo e uma paixão pela Igreja. Fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos os homens, a Igreja Católica é por Ele mesmo obrigada à evangelização de toda a criatura e, por intermédio da Palavra de Deus, transforma a consciência pessoal e coletiva dos homens para o bem. E ao terceiro milênio, serve-se dos instrumentos de comunicação social para levar a todos o anúncio da mensagem de salvação. Realidade essa iluminada pelo Concílio Vaticano II ao estudar a evangelização no mundo contemporâneo e apresentou à Igreja a exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, no ano de 1975. A exortação apostólica ela foi fruto, como disse, da Assembleia Sinodal sobre a evangelização no mundo contemporâneo. Essa assembleia foi realizada em 1974 e foi justamente durante a assembleia que eu fui recebido pessoalmente pelo Papa Paulo VI. Eu conversei com ele, recebi a sua bênção. E no ano seguinte, em 1975, ele publicou o resultado dessa assembleia sinodal com essa exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, o anúncio do Evangelho, considerado o documento mais importante da Igreja no século XX. É um certo ambiente de crise. Por quê? Porque alguns teólogos e alguns católicos começaram interpretando algumas expressões do Concílio Vaticano II num modo um pouco deturpado. Ou seja, se uma pessoa se pode salvar fora da Igreja Católica, então não tem tanta necessidade de a gente anunciar o Evangelho. Se os outros, mesmo sem serem batizados católicos, podem alcançar a graça que Cristo nos alcançou na cruz da salvação, o zelo pela salvação das almas arrefece muito. Então o Papa Paulo VI, inspirado, percebeu o perigo dessas interpretações erradas e escreveu esta exortação apostólica, relembrando a todos os católicos que a vocação da Igreja é evangelizar, que o nosso batismo nos insere em Cristo profeta. Nós somos, pelo batismo, todos, sem exceção, convidados, chamados a anunciar a palavra de Deus, a anunciar as maravilhas que Deus faz por nós, a chamar a todos para fazerem parte da grande família de Deus, que é a Igreja. Essa exortação teve depois muito eco e ainda hoje, passados tantos anos, continuamos citando e falando tanto desta exortação do Papa São Paulo VI. Mas também anunciar ao Jesus Cristo e o Evangelho ao mundo no qual as pessoas vivem, né?
fazer com que o Evangelho penetre na família, penetre no mundo do trabalho, no mundo da cultura, na ciência, na técnica e assim por diante. Então, não só evangelizar o ser humano, mas o mundo construído pelo ser humano. Mas hoje não basta evangelizar no púlpito. É necessário também evangelizar usando os meios de comunicação social. A rádio, a TV, os jornais, as revistas, a internet e assim por diante. Então isso significa anunciar sobre os telhados. A Evangelii Nuntiandi traz consigo uma verdadeira intencionalidade. Como adaptar a igreja aos tempos modernos. Como fazer com que a igreja entre numa linguagem suficientemente clara para que essa linguagem traga consigo também todas as novas expressões, o novo ardor, a nova disposição. Eu diria que se há uma exortação apostólica, se há uma encíclica, se há um documento suficientemente atual, é a Evangelii Nuntiandi. Ela tem 3 grandes momentos e em cada um desses momentos ela está prefigurando a presença da igreja no século XX, a presença da igreja nos ambientes mais exigentes, a presença da igreja no novo tipo de pastorais. Por exemplo, nós temos que reconhecer que uma vez lançada a experiência da Evangelii Nuntiandi, a intermirífica, que tem a ver com os meios de comunicação, explodiu. Porque a Evangelii Nuntiandi é o reconhecer a necessidade de um novo tipo de evangelização que até a época era pouco conhecida, os meios massivos de comunicação. No Brasil, este apelo do Papa Paulo VI chegou pelas mãos de Dom Antônio Afonso Miranda, às mãos de um jovem sacerdote fervoroso, filho de Dom Bosco, apaixonado pelos jovens e pela evangelização, Padre Jonas Abib. O Papa Paulo VI tinha feito uma encíclica só sobre os meios de comunicação, insistindo muito no valor da comunicação para evangelizar. Valer-se dos meios de comunicação, porque são uma riqueza. E foi por isso mesmo que, quando o Padre Jonas se engajou totalmente na diocese e não ficou mais a de serviço dos salesianos, o liberaram para que ele ficasse a serviço da diocese. Eu logo pensei em levá-lo para onde havia uma fonte já de vida para os meios de comunicação. Então mostrei a ele a encíclica do Papa, onde o Papa falava do uso dos meios de comunicação social como meios de evangelização, que a igreja não podia deixar. A Canção Nova nasceu da nossa colaboração, do meu desejo de que se executasse a encíclica do Papa, de usar os meios de comunicação social, e também da boa vontade do Padre Jonas e do entusiasmo dele. No nosso século, tão marcado pelos mass-média ou meios de comunicação social, o primeiro anúncio, a catequese ou o aprofundamento ulterior da fé não podem deixar de se servir destes meios, conforme já tivemos ocasião de acentuar. Postos ao serviço do Evangelho, tais meios são susceptíveis de ampliar quase até ao infinito o campo para poder ser ouvida a palavra de Deus e fazem com que a Boa Nova chegue a milhões de pessoas. A Igreja viria a sentir-se culpável diante do seu Senhor se ela não lançasse mão desses meios potentes que a inteligência humana torna cada dia mais aperfeiçoados. É servindo-se deles que ela proclama sobre os telhados a mensagem de que é depositária. Neles encontra uma versão moderna e eficaz do púlpito. Graças a eles, consegue falar às multidões. Entretanto,
O uso dos meios de comunicação social para a evangelização comporta uma exigência a ser atendida. É que a mensagem evangélica, através deles, deverá chegar sim às multidões de homens, mas com a capacidade de penetrar na consciência de cada um desses homens, de se depositar nos corações de cada um deles, como se cada um fosse de fato o único, com tudo aquilo que tem de mais singular e pessoal, a atingir com tal mensagem e do qual obter para esta uma adesão, um compromisso realmente pessoal. Padre Jonas estava o sistema Canção Nova de comunicação nele, né? Nos encontros que ele fazia lá atrás, quando nem se pensava em meios de comunicação ainda, ele ao mesmo tempo gravava, ele ao mesmo tempo tocava, pregava. E a Canção Nova meio que foi assumindo essas várias funções que o Padre Jonas exercia dentro de um encontro. E aí o Padre Jonas, num ano, vai até o encontro do Rebanhão em Cruzeiro. Chega lá, tinha sempre um painel no palco. E quem tinha feito aquele painel, um professor que já é falecido, ele quis representar a comunicação através da rádio Canção Nova. Ele fez uma antena de rádio e dessa antena saía uma pintura do rosto de Jesus, como propagado por aquela antena. Ele pensou isso. Só que o Padre Jonas, quando chegou e viu aquela imagem saindo da antena, ele disse, não, isso aí não é rádio, isso é televisão. E se sentiu tocado por Deus a fazer esse caminho com imagem também na Canção Nova. No mesmo encontro, alguém lá da coleta do encontro chegou para o Padre Jonas, alguém fez essa doação, que eu não conheço esse dinheiro. Era $1. A pessoa doou $1. Padre Jonas, sabendo que os equipamentos de televisão são todos eles importados, enxergou naquela cédula de $1 mais outro sinal de que era para ele, apesar dos custos, que essa era a vontade de Deus, que fosse também a Canção Nova, que já tinha uma rádio, que ela também caminhasse para a televisão. Foi esta obediência e confiança em Deus que o Padre Jonas sempre cultivou, que o fez ir em frente, de não esperar ter tudo para fazer. Tem que pôr a TV no ar? Tá bom, então vamos pôr. É mesmo com equipamento VHS e pusemos no ar e esperando aí chegar o equipamento profissional. Então a gente nunca mediu esforços. Começou fazendo 2h30 de programação diária, né? Com cenário, a gente montava cenário, a gente montava câmera, a gente fazia de tudo, a iluminação, o gerador de caracteres tão famoso que todo mundo fala, que era um rolo de macarrão que a gente usava. E assim a gente foi. Então eram desafios, mas que para nós na época, eles não eram tão desafios. Eu digo isso por causa dessa nossa boa ingenuidade. Pra gente era uma alegria, era uma festa estar fazendo aquilo ali, a gente achava o máximo, né? E não se importava com o que as pessoas falavam da gente, não. Em resposta à Evangelii Nuntiandi, a comunidade Canção Nova começou a fazer o uso dos mass média, mas com um único objetivo: evangelizar, uma profecia de seu fundador. Quando a rádio já estava funcionando, eu comecei a chamar Sistema Canção Nova de comunicação. Mesmo dentro da comunidade, as pessoas achavam um exagero, uma loucura. Como nós vamos ter um sistema Canção Nova? Como é que nós temos um sistema Canção Nova de comunicação? E hoje temos mesmo. E que sistema, meu Deus do céu! Que maravilhoso sistema nós temos de comunicação. Nós temos a rádio, nós temos a televisão, nós temos a internet a pleno vapor, nós temos uma editora. Então, tudo isso formando um sistema para evangelizar. A televisão Canção Nova, emissora da Fundação João Paulo II, começou a operar como retransmissora da TVE do Rio de Janeiro em 8 de dezembro de 1989, às 10 horas.
A TV Canção Nova transmite a celebração da Santa Missa na festa da Imaculada Conceição e o Jubileu de Prata Sacerdotal de Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova. Em 1997, formou-se a Rede Canção Nova de televisão com a compra da TV Jornal em Aracaju, Sergipe. A partir daí, a TV Canção Nova pôde gerar a programação para todo o país por meio de repetidoras. Foi quando nasceu o projeto Dai-me Almas. Em 2007, com apenas 10 anos de formação da rede, a emissora estabeleceu-se como a maior emissora de televisão católica do Brasil. E hoje, graças a Deus, nós temos rádio, televisão, internet, livros. Nós temos todo o material de evangelização, de comunicação. Todos, sem exceção. Penso que o Padre Jonas Abib foi um intérprete e um reintérprete dessa situação. Na Evangelii Nunciandi, o ponto de partida e de chegada é saber como podemos anunciar a boa nova de Cristo nos novos aerópagos, nos novos ambientes. E Jonas Abib entendeu isso, e o entendeu ao ponto de ter promovido a fundação hoje da experiência dos missionários da Canção Nova. Por trás de cada missionário da Canção Nova há um evangelizador. Como fazê-lo? Existem diversas formas. Cada TV católica, cada rádio católica, cada ambiente tem o seu próprio estilo. Mas a Canção Nova tem essa missionariedade. O que eu entendo, cada vez que venho na Canção Nova, cada vez que vejo um missionário, uma missionária, é que através dos meios ela evangeliza. E precisamente eu penso que aqui é onde está o elemento originário da Canção Nova. Entender a Evangelii Nunciandi adaptada na situação concreta do ambiente comunicativo. Essa docilidade do Padre Jonas de querer evangelizar os jovens, né? Começar pelos jovens, que com jovens era mais fácil, e a partir daí estar atento a essa moção de Deus que nos levava já para os meios de comunicação, é um apelo, com certeza, da Igreja, né, através do Papa Paulo VI, mas um apelo de Deus, que a gente não podia deixar para trás a evangelização. Nós temos que usar daquilo que é o melhor para anunciar Deus para o mundo. A Evangelii Nunciandi, ela foi um documento, e é um documento da Igreja, que ele é fundamental para a evangelização, né? Ele, até hoje, passado tantos anos, ele ainda marca a Igreja com esse apelo de evangelização, apelo missionário, né? E essa disposição ainda continua, apesar de tantos anos, né? Sendo esse contexto, esse conteúdo, né? Que nos empurra para irmos até os outros, né? Sairmos de nós mesmos para irmos até aquelas pessoas que não tiveram ainda o seu encontro pessoal com Jesus Cristo. E graças a Deus a gente consegue acompanhar. Não numa proposta das grandes redes de televisão a nível de equipamento, mas a gente consegue, né? Deus nos dá a graça de não ficar muito para trás nesse sentido. Então, eu acho assim que é algo que a gente não pode se cansar de agradecer a Deus por tudo, por esses 30 anos, né? Que até aqui nos ajudou o Senhor, mas eu tenho certeza que daqui para frente ainda tem muito para ser feito. Sem fins lucrativos, a TV Canção Nova traz a evangelização por sua principal identidade e o conteúdo de sua programação é único e imutável: Jesus Cristo. Através dos programas e diversas produções nas categorias de entretenimento, jornalismo, espiritualidade, educativo e infanto-juvenil, dialoga com o homem atual e promove a cultura do encontro a serviço da verdade e do bem. Nós queremos realizar a missão que nos foi confiada. Deus nos deu a graça de uma grande família e ela quer no Brasil e onde o Senhor quiser nos levar, quer por terra, quer pelos ares, quer por esses meios maravilhosos que a inteligência humana descobriu, como atesta a Evangelii Nunciandi. Queremos levar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, como Pedro pôde testemunhar, em nenhum outro há salvação a não ser nele.
Cristo Jesus, o Filho do Eterno Pai, que se encarnou por obra do Espírito Santo e que deu a sua vida pelo mesmo Espírito para a salvação de todos. Porque essa é a vontade do Pai, que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.